mas eu queria que você me dissesse, não exatamente o que você falou. Você não cansa de ter que se posicionar, Tico? Porque quase que as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer a respeito das coisas que acontecem. Você se sente na obrigação? Isso não é cansativo pra você? Como é que você trabalha isso? Não, eu não... Assim, eu sou... Tô falando assim, politicamente. Sim, cara, a minha vida, ela correu muito em cima desse assunto. Então isso é quase como se você... você não precisa se esforçar pra fazer uma coisa engraçada. Você é um cara que tem humor, que você faz humor, é possível você conversar dentro de uma... Né, sem precisar necessariamente de usar humor, mas se você tiver... E o recurso tá aí com você e você vai usar e vai saber como usar ele da maneira que você quiser. Exatamente. Então a política ela tá inserida dentro da minha vida, essas questões, desde sempre. Eu sempre fui um cara de levantar bandeiras, entendeu? De levantar... Por exemplo, tem um episódio quando eu estudava no Centro Educacional da Lagoa, que é um colégio que eu fui fazer supletivo, porque eu repeti de ano algumas vezes e queria terminar para poder não ficar mais atrasado. E eu me lembro que eu acabava as aulas de história, eu ia, tipo, conversar com os professores ao invés de ir pro pátio lá e beber. A galera nessa época já era mais velho. Ia pra galera beber, ia fumar e tal, não sei o quê. Eu ia trocar uma ideia com o professor de história. E ficava conversando com os professores e tal, e os caras conversando sobre conteúdos que não eram oferecidos dentro da sala de aula por causa do currículo, que é um currículo padronizado. Né? Tipo, a Princesa Isabel aboliu a escravatura. Mentira. Você ia conversar sobre outras questões, né? De que maneira as coisas foram feitas, porque o Brasil não foi descoberto por Portugal, essas coisas que você vai mudando, vai fazendo uma outra leitura que depois na faculdade você faz mais profundamente. Agora, vou te confessar que eu tô um pouco curioso agora. Quem descobriu o Brasil, então? Me ajuda? Não, já tinha os indígenas aqui, sim, né? Sim. Então não... Ufa, achei que tinha chegado os ingleses aqui que eu não conhecia. Não, mas existem hipóteses de que a China já tivesse feito... A China fez tudo, brother. Antes de todo mundo, entendeu? Essa passagem, mas não teve interesse. Agora, os indígenas já estavam aqui, então não... Você quer dizer que os chineses cagaram pro Brasil? Eu não posso afirmar. Tô dizendo que já conversei... Querendo criar polêmica. Olha o corte aí. Tico Santa Cruz. E aí E aí eu escrevo um texto, nessa época, eu devia ter o quê? Uns 18 anos, 17, 18 anos. Eu escrevo um texto apócrifo. Apócrifo, para quem não sabe, é quando você não assina, né? Sem assinatura. E aí eu fiz cópia do texto e aí postei, vou dizer assim, nas salas de aula do andar que eu estudava de noite. Eu estudava à noite. Acabou a aula, todo mundo foi embora, eu fui lá e postei nas salas de aula uma parada falando sobre quando a Igreja Católica chegou aqui no Brasil e como a Igreja Católica naquela época explorou os índios e contando uma outra coisa que na aula de história não estava sendo falada de forma mais profunda. E isso gerou um debate cabuloso na escola, porque primeiro ninguém sabia que tinha postado essa porra porque, né, eu fiquei com medo de dar algum problema, sei lá. E segundo, porque era um assunto que gerou o debate dentro da sala de aula. Então foi legal. Em que momento você colou pra ninguém ver, cara? Depois que saiu todo mundo da escola, né? A galera vazou. Os velhos tempos que não tinha câmera de segurança, né? Não tinha nada, imagina. Eu entrava ali dentro do banheiro, tipo, saiu todo mundo, pum, colei de noite tudo apagado, colei nas paredes e saí. E depois vi a reação, né, das pessoas no recreio, falando, comentando, todo mundo falando, etc. Boa. Então eu entendi que de alguma maneira eu tinha essa percepção da contestação, do questionamento, da coisa não, peraí, não é bem assim, vamos ver outro. Isso é uma coisa da minha natureza, então não é nenhum esforço para mim fazer isso. Às vezes é um esforço ter que não fazer, para poder não se tornar uma pessoa chata, né? Por quê? Porque tem gente que às vezes não está a fim de conversar sobre isso, está a fim de conversar sobre música, sobre amenidades, etc. E eu tenho que me policiar para não ser uma pessoa que, isso aqui não sei o que lá, isso aqui não sei o que lá. Agora eu tô me sentindo mal de falar de videogame com você. Não, imagina. Eu acho super agradável quando a gente consegue entrar em vários assuntos, por exemplo, que não vão descambar dentro da política, porque também sei de outros assuntos, né? Claro, óbvio. Mas naturalmente a política, essa questão permeia totalmente a fluência do meu pensamento. Então vai sempre esbarrar em...